Seguindo a nossa 10ª aula sobre estrutura de repetição, estou aqui na linguagem C, com meu Deve Ser Mais aberto, e preparei aqui 3 aulas que estão disponíveis para download lá na postagem do site, com relação a essa aula aqui. É a aula 10, código 01, 2 e 3, e eles tratam da estrutura de repetição. No caso, o primeiro aqui, ele trata sobre as estruturas de repetição determinadas, ou seja, aquelas que a gente sabe quantas vezes vão ser repetidas. Eu tenho aqui o 2 e o 3, que tratam das indeterminadas, ou seja, as que a gente não sabe quando a gente vai parar de repeti-las. Só que aqui o 2 trata da verificação da condição no começo da estrutura, e o 3 aqui eu trato da verificação da condição no fim da estrutura de repetição. Ou seja, tem os 3 exemplos aí que ilustram o que a gente viu nos vídeos anteriores, das vídeos teóricos aqui dessa aula. Vou abrir aqui os 3. Bom, eu tenho aqui meu primeiro código. Eu tenho aqui um sistema de votação de candidatos, seja de pesquisa, seja de urna. Nesse sistema aqui, nesse programa, o que eu faço? Eu conto, no caso, armazeno a quantidade de votos de cada candidato, assim como também eu armazeno a quantidade de votos brancos e nulos. E como é que eu fiz isso aqui? Primeiramente, eu criei aqui as variáveis do tipo inteiro, tem aqui int, números inteiros. Contador, voto. Essas duas variáveis aqui, essa variável contador é a variável que vai estar aqui no meu for, ou seja, aquela variável que é atrelada à estrutura de repetição determinada. Eu tenho aqui voto. Esse voto aqui é a variável que vai receber aqui a votação que ele fez, ou seja, o que ele digitou no teclado e deu Enter. A partir disso aqui, eu vou verificar no que ele votou, E tem aqui, candidato 1, candidato 2, cand 1, cand 2, ou seja, cada variável aqui representa um candidato. Votos brancos, votos nulos, todas elas iniciando aqui, com 0, ou seja, minha pesquisa está zerada. Não tem nada ainda, está tudo aqui zerado. Acabou de ser iniciado. Tenho aqui minha estrutura de repetição, Basicamente é assim que a gente usa. Eu tenho aqui, primeiro parâmetro aqui da minha estrutura de repetição. Eu tenho a inicialização aqui do contador e o valor aqui inicial dele, que é 0. Eu tenho aqui contador, aqui no caso o segundo parâmetro, já é a condição para permanência da minha estrutura de repetição determinada, ou seja, contador menor que 10. Se ele vai de 0 até menos que 10, ou seja, até 9, sempre de 1 em 1, eu tenho 10 vezes, ou seja, ele vai ser repetido 10 vezes. E por fim aqui eu tenho meu incremento. Meu incremento aqui, contador mais, significa que ele vai ser incrementado em 1. Ou seja, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o que eu vou fazer aqui? Delimitei aqui com as aspas aqui, ou com aspas não, com as chaves. E que foi que eu defini aqui para ser feito em cada instante da minha estrutura de repetição. Ou seja, ele vai repetir isso aqui 10 vezes. O que é isso aqui? Primeiramente, eu tenho aqui meu CLS consistent, ou seja, eu vou dar um clear screen, eu vou limpar a tela. E aí, limpei a tela, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir na tela aqui, em qual candidato você votará? Pergunta. Desce uma linha. José Paulo Barbosa, digite 1. Inclusive, esses nomes aqui, que eu coloquei, José Paulo Barbosa e Marcos Gomes Peixoto, foram nomes fictícios. Pensei, caso haja algum candidato, algum político com esse nome, mera coincidência, não conheço, foram nomes que inventei aqui mesmo. Eu tenho aqui, José Paulo Barbosa, digite 1. Marcos Gomes Peixoto, digite 2. Tudo está sendo linha, tudo aqui é dessa linha. Caso você queira votar em branco, digite 3. Perdão, digite 0. E eu tenho aqui, duas dessa linha com a opção escolhida. E ele vai ali armazenar o que eu quero, Vou ler, Tenho aqui o scanf. Vai armazenar aqui na minha variável voto. E a partir do momento que armazenar, eu vou conseguir gerar estatística com ela, Eu vou aqui, se voto for igual a 0, então branco. Inclusive aqui, eu utilizei 3 formas de como é que eu vou aqui incrementar meus valores, Coloquei aqui a forma mais mais legível pra gente, ou seja, aqui branco, que é a variável aqui branco.
vai ser igual a ela mesma mais 1. Ou seja, se ela tinha 0, 0 mais 1, 1. Se ela tinha lá 50, 50 mais 51, 1. Ou 51. Então, perdão, se ela tem 50, 50 mais 1, 51. Então, ou seja, essa aqui é a forma mais legível de se fazer. E aí, se ele receber o 0, vai ser branco, né? Se não, se ele receber 1, eu posso fazer aqui da mesma forma, aqui, ó, um incremento. Eu tenho aqui, ó, can de 1 mais igual 1. Ou seja, isso aqui é equivalente a isso aqui, apenas trocando a variável de branco para can de 1, né? O que acontece? Isso aqui significa can de 1 mais igual a 1 é a mesma coisa que can de 1 é igual a can de 1 mais 1. Aí aqui, ó, se não, se volta igual a 2, eu tenho aqui can de 2 mais, ou seja, igualzinho isso aqui. Quando eu tenho aqui, ó, can de 2 mais, significa que eu tenho incremento também de 1. Ou seja, eu tenho 3 formas distintas aqui, ó, de eu incrementar, de colocar mais 1, né, na minha variável. E aí, se ele tinha 0, passa a ser 1. Se ele tinha 40, passa a ser 41, e assim sucessivamente. Se não, nulo mais. Por que eu usei nulo mais aqui? Porque eu acho a forma mais cômoda, mais fácil. É você colocar aqui, ó, nulo mais, você coloca esse mais aqui, ele é bem simples. Mais significa incrementar em 1. Por fim, ele vai fazer o quê? Limpar a tela, ou seja, terminei meus 10 instantes de repetição. Ele vai aqui, ó, limpar a tela. No que ele limpar a tela, ele vai mostrar aqui, ó, José Paulo Barbosa, algum número, né? Votos. Marcos Gomes Peixoto, algum número aqui, ó, votos. Votos brancos, votos nulos, né? E por fim aqui, ó, total de votos. E aí o que foi que eu coloquei lá, né? Primeiro foi candidato 1, candidato 2, branco, nulo, ou seja, cada um desses porcentos desses aqui, ó, desse, vão ser trocados, né, por esses valores aqui, que são números inteiros. E o último aqui, né, que é o total de votos. Como é que eu sei qual é o total de votos? Eu sei porque é 10, porque a estrutura de repetição era 10 aqui, porque o contador ficou com o valor 10 no final? Não. A gente não faz assim. Por quê? A gente não faz dessa forma. Porque a gente faz aqui dessa forma que eu botei aqui, ó, can de 1, can de 2, branco e nulo. Ou seja, a soma deles, a soma de todas as possibilidades de voto, são a quantidade total de votos. Ou seja, se as possibilidades de votação foi candidato 1 mais o candidato 2 mais branco mais nulo, essas aqui são todas as possibilidades de votação, né, que o usuário pode ter feito. Por que a gente faz dessa forma aqui? Porque eu posso interromper minha estrutura de repetição, mesmo que determinada, eu posso interromper ela por algum descuido, por alguma proposital mesmo, posso fazer, né? Então é sempre bom de fazer dessa forma aqui. Em vez de a gente, se eu sei que é 10, eu vou colocar 10. Não, pode ser que ela tenha sido interrompida, o sistema travou, e aí ele pega aqui, ó, o parcial, né? O parcial é isso aqui, ó. E aí ele vai exibir aqui pra gente, né, essa estatística aqui gerada através desse sistema aqui de pesquisa de votos ou de urna eletrônica, não sei, depende de onde você vai usar ele, depende do escopo da coisa. Vou executar aqui, né, compilar e executar. Eu tenho aqui, ó, qual candidato você votará? José Paulo Barbosa, digite 1, Marcos Gomes Peixoto, digite 2, branco, digite 0, ou se você colocar qualquer valor diferente disso aí, ele vai ser nulo. Então eu vou começar aqui votando com um nulo, um branco, sempre limpando a tela, né, repetindo. Vou voltar aqui no José Paulo, no Marcos Gomes de novo, José Paulo de novo, José Paulo mais uma vez, mais um branco, mais um nulo e mais um para José Paulo. E aí eu terminei aqui meus 10 repetições. Total, 4 votos para José Paulo Barbosa. Eu tenho aqui para Marcos Gomes Peixoto 2 votos, votos brancos 2 e votos nulos 2. Total, 10 votos, porque 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Esse aqui ilustra um exemplo, né, que a gente geralmente utiliza para estruturas de repetição determinadas, né? E agora aqui, as estruturas de repetições indeterminadas. A diferença delas, como eu já falei, é que a gente não vai, no caso, se preocupar com a quantidade de pessoas que vão estar presentes nessa votação, ou nessa pesquisa, né? Ou seja, pode ser nenhuma, assim como pode ser infinitas.
E aí o que acontece? Eu vou ter um momento de parada no meu programa quando eu não tiver mais pessoas para pesquisar ou para votar, né? Então eu não preciso mais me prender a, poxa, será que eu vou ter 10 votadores, no caso, candidatos, eleitores? Será que eu vou ter 20 pessoas a responder essa pesquisa? Não, né? E aí a gente já não usa mais o for, a gente usa o while, que em inglês é enquanto. Defino aqui minhas variáveis, né? A diferença é que eu não tenho, né, a variável contador, não preciso mais. Já é uma diferença com relação aqui ao primeiro código, eu já não tenho mais contador. Em compensação, a variável voto, ela já começa com um valor. Por quê? Se eu chegar aqui e não colocar esse valor aqui igual a zero, esse voto aqui é igual a nada, ou igual a qualquer valor aleatório. Ocasionalmente, ele vai ser diferente de menos 1. Mas e se ela começar com o valor aqui menos 1? Ela já não entra aqui nessa estrutura de repetição. É sempre bom a gente definir um valor para que ela possa entrar aqui na estrutura de repetição, que vai ser, né, no caso aqui, vai repetir isso aqui. Ou seja, enquanto eu não digitar voto menos 1, né? No caso, enquanto eu não digitar menos 1 lá na pessoa que eu estou votando, porque menos 1 foi definido aqui no meu programa como uma condição de parada, ou seja, estou lá votando 1, 2, 0, qualquer número lá natural. Mas a partir do momento que eu colocar menos 1, eu paro meu programa, né? Uma coisa meio que secreta, né? Entre quem está pesquisando e quem está usando o sistema. E aí, faço a mesma pergunta, né? Armazena aqui o valor do que a pessoa digitou na variável voto. E eu tenho aqui, ó, se voto for diferente de menos 1, ou seja, para poder gerar essas estatísticas que vão ser usadas depois, eu tenho que ter qualquer coisa diferente de menos 1. Se ele digitou qualquer coisa diferente de menos 1, ele gera aqui as estatísticas, como a gente já viu. E aí ele continua aqui no while, até que a pessoa digite menos 1. A partir do momento que ela digitar menos 1, ela já não faz isso aqui. Quando ela vir para cá, que voltar para aqui para o while, essa condição aqui já não vai mais ser atendida. Ou seja, já vai ser, né, menos 1 é igual a menos 1. No caso, não vai ser diferente de menos 1. Então, ela vai sair dessa estrutura de repetição. Eu tenho aqui, ó, limpar a tela e exibir estatística. Se eu for executar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, vou começar a voltar aqui números aleatórios, né? 4, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 0, 1, 4, 2, 6, 0, 2, 2, 2, 0, 9, 2. Fiz votações aleatórias. Tenho aqui menos 1. Menos 1 é meu momento de parada. Ou seja, a partir do momento que eu colocar isso aqui, eu já não vou mais poder preencher essa pesquisa aqui, né? Então aqui, menos 1. Aí, ó. Ela mostra a estatística, né? Foram 4 votos para o primeiro candidato, 7 votos para o segundo, 3 votos aqui brancos e 5 nulos. A soma, né, deles, 19. Porque 4 mais 7, 11. 11 mais 3, 14. 14, 5, 19. Ou seja, tenho aqui, né, todas as minhas estatísticas geradas através desse sistema aqui, seja de votação, seja de pesquisa, né? Pesquisa de debate lá. E o terceiro exemplo, aqui aula 10, código 3, é a mesma coisa. Ele faz exatamente a mesma coisa daqui do 2. Só que a diferença é, eu faço a verificação aqui, ó, while, voto, diferente de menos 1, no fim disso aqui. Ou seja, a condição ela é verificada no fim da estrutura de repetição. Eu tenho aqui, ó, do, ou seja, faça, abro chaves, fecho chaves, delimito tudo que eu quero que seja repetido, enquanto voto for diferente de menos 1. E aí eu faço a mesmíssima coisa. A diferença também aqui, ó, é que eu não preciso definir um valor inicial para voto. Aqui eu preciso, porque se eu não colocar isso aqui, ele já não entra aqui nessa estrutura de repetição. Pode ser que não entre. Aqui não, porque eu não preciso. Porque ele vai ser executado pelo menos uma vez. E aí, ó, nesse pelo menos uma vez, eu vou ter aqui a atribuição
de valores da variável voto e aí vou executar normalmente minha verificação da condição aqui no fim da estrutura de repetição. E aí eu executo pelo menos uma vez e se ele continuar aqui com um valor diferente de menos 1, que é a condição da estrutura de repetição para permanência nela, aí ele volta para cá e faz tudo de novo. Se não, ele sai da estrutura de repetição e mostra aqui, ó, a estatística gerada nesse programa. Se eu for executá-lo aqui, ó, compilar e executar, novamente colocar valores aleatórios, eu tenho aqui 7, 0, 2, 1, 1, 6, 1, 2, 0, 4, 2, 1, 1, 4, 0, 2, 1. Coloquei valores aleatórios. Se eu colocar menos 1 aqui, ó, ele já sai da estrutura de repetição e mostra para mim as estatísticas geradas através desse sistema. Eu tenho aqui 6 votos para o primeiro candidato, 4 para o segundo, 3 votos brancos e 4 nulos, que foram justamente os valores lá, né, acrescidos durante a estrutura de repetição. Eu tenho aqui 6 mais 4, 10, com 10 com 3, 13, com 4, 17. E aqui ilustra bem como funciona a estrutura de repetição. Agora, né, vocês têm lá a lista de exercícios para fazerem, né? Tem vários exercícios bacanas de todos os tipos de estrutura de repetição para vocês aplicarem. As respostas dele vão ser postadas quando eu postar a 11ª aula. A 11ª aula será sobre sobre vetores, né? A gente vai trabalhar com vetores, muito bacana para se trabalhar com eles. Boa sorte, bons estudos e muito obrigado por assistir a mais uma aula.